Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre a Teoria e a Prática. E eu dou boas-vindas a todos e a todas em nome da nossa secretária, professora Elza, da nossa secretária adjunta, professora Soraya, e do nosso superintendente, professor Valdir Leonel. Para quem não é da nossa rede, o programa Reflexões Pedagógicas, ele é um programa de formação continuada da Secretaria Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou a professora Alcione Valadares, faço parte da equipe de divisão de avaliação da SUPED-CEMED, que está responsável por essa live de hoje. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir licença para vocês, para agradecer primeiramente a Deus por estarmos todos juntos hoje. Agradeço também o professor Jaques e a equipe da Divisão de Tecnologia, a professora Ana Ribas, da SUPED, que estão sempre nos bastidores das lives. Agradeço também a equipe da Divisão de Educação Especial, que disponibilizou os intérpretes de Libras, Marcos, Josiane e Cláudia, que estão nos auxiliando hoje. E eu vou pedir um favor especial para vocês, tá? Entre lá no canal do YouTube e se inscrevam, deem um joinha na nossa live, ativem o sininho de notificações, certo? E eu aguardo vocês no chat para nós interagirmos. Se você é de outra cidade, se apresente lá para a gente, coloquem as impressões de vocês sobre a temática, as dúvidas, e vamos interagir. Então, vejo vocês no chat daqui a pouco. O tema da nossa live de hoje, como vocês vão ver aí, é produção textual na avaliação escolar, uma abordagem na perspectiva dos letramentos críticos. Quem irá dialogar com vocês sobre essa temática é a professora Jane Baena Fernandes, que também faz parte da equipe da divisão de avaliação. A professora Jane, ela tem graduação em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem mestrado em estudos de linguagem e é doutoranda por esse mesmo programa também na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito bem, quando nós professores vamos avaliar a produção de texto dos nossos alunos, nós analisamos vários aspectos, certo? Nós observamos a ortografia, a pontuação, a paragrafação, a coerência, a coesão, o uso da letra maiúscula, a concordância, a adequação da temática solicitada, a adequação ao gênero solicitado, seus elementos, e a construção do sentido. Dentro de todos esses aspectos, nós escolhemos um para estar dialogando com vocês hoje, que é a construção de sentido na perspectiva dos letramentos críticos. E sabe o que é mais interessante no nosso diálogo hoje? É que nós falaremos sobre esse assunto a partir da nossa realidade. Como assim, professora Alcione? Sim, a partir da nossa realidade. Porque nós vamos utilizar trechos, tá? De produção de textos, de produção de texto, de escrita dos alunos da nossa rede. Esses trechos foram retirados das avaliações de produção, das avaliações diagnósticas aplicadas aos alunos do 8º ano. Então, eu finalizo aqui, deixo um forte abraço de toda a equipe da Divisão de Avaliação e da SUPED para vocês. Sintam-se acolhidos nesse espaço que é feito para você e por vocês, certo? Então, com vocês, para dar continuidade ao trabalho, a professora Jane Baena. Até breve, nos vemos no chat. Olá, pessoal, tudo bem? Então, espero que você encontrar todo mundo bem, por mais que estamos passando momentos difíceis,
mas a gente tem que continuar a estudar, né? E vamos lá para o nosso estudo de hoje, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do objetivo agora. Aqui é só apresentando, a Alcione já apresentou nossa chefia, né? Então, o nosso objetivo hoje é analisar, pela perspectiva dos letramentos críticos, a construção de sentido presente nos testes de produção textual realizado pelos nossos alunos da rede, tá? No componente curricular de língua portuguesa. Como podemos observar no próximo slide, eu trouxe aqui para vocês a concepção de linguagem, porque tem que deixar bem claro qual que é a concepção de linguagem que a gente está usando, né, na teoria do letramento crítico. Então, ela é baseada mais na teoria do Bakhtin, na concepção de Bakhtin, e nós temos aqui uma linguagem como uma prática social, não como algo fixo. Então, ela sempre é volátil, vai estar sempre em movimento, em conflito. Ela é complexa, a gente não tem nada puro, simples. Ela é dialógica, porque a partir do momento que eu transmito o que eu me comunico, que eu faço um discurso, eu também eu trago vozes, eu trago interpretações de outras pessoas, e eu também já espero uma resposta de alguém, nem que seja essa resposta seja um silêncio, ou que seja calar alguém, ou que seja, eu sempre estou esperando um retorno de alguém, uma interpretação. Ela é híbrida. Quando a gente fala de híbrida, não é que são duas coisas ao lado e cada uma tem um significado, mas que essa junção tem um significado diferente. Ela não é neutra, ela é ideológica, sempre quando eu emito uma fala, eu tenho uma intenção. Por isso, ela pode produzir sentidos, na realidade, ela produz, né, sentidos pluralizados, né? Então, às vezes, uma fala ou uma palavra, ela tem várias interpretações, várias construções de sentido. Se a gente falar em cor branca, cor aqui no Brasil, todo mundo tem quase uma interpretação, mas se a gente falar em cor branca, lá no Polo Sul, no Polo Norte, onde existe muito, né, essa cor por conta do gelo, então vão ter várias tonalizações. E aí, como eu disse, um discurso pode gerar uma palavra, um discurso, né, uma comunicação pode, e um texto pode gerar várias interpretações. E a linguagem ela evoca questões coletivas e individuais, né? Porque a partir do momento que eu estou emitindo o que eu sinto, que eu penso, que eu estou escrevendo, estou discursando, eu trago comigo já construções de outros discursos, né? E aí eu já fiz a minha interpretação individual. Então, aí tem questões coletivas e individuais, porque eu fiz a minha interpretação a partir de vários discursos de outros. No próximo slide, agora. Aí agora eu vou falar um pouquinho dos letramentos críticos, né? Então, até por que a gente está usando no plural. Então, a concepção de letramentos críticos, que eu vou trazer aqui para a nossa conversa, ela partiu de um estudo na década de 90 com um grupo de Nova Londres. E ele se voltava para a discussão de uma pedagogia que direcionava para os multiletramentos. Por que pensar em multiletramentos? Que são várias interpretações com várias modalidades de textos, né, de construção, que a gente trabalha bastante já a multimodalidade, que a gente até, para alguns é uma novidade, mas é uma coisa muito antiga, né? Então, se eu estou falando aqui, eu não consigo falar sem mexer as mãos. Então, se eu estou mexendo as mãos, se eu estou o meu tom de voz sobe, abaixa, né? O meu gesto, a minha feição, tudo isso faz parte da minha linguagem. Então, é uma linguagem multimodal. Então, ela produz sentidos diferentes conforme a minha tonalidade, o meu tom, como que eu abordei, a minha escolha lexical, né?
Então, eles estavam tentando, né, explicar o que ainda era importante em abordagens tradicionais de leitura e escrita. Não é que a gente vai descartar, como a Alcione colocou lá, nós temos vários aspectos que a gente já trabalha na escola. Nós não vamos descartar a questão tradicional de leitura e escrita, mas a gente tem que complementar, tá? Com conhecimentos novos, né? E principalmente nos nossos ambientes de comunicações atuais, tá? Então, quem está falando isso, né, a base dessa fala, é Calantes e Cope, que são pessoas que participavam, são estudiosos, pessoas, né, que participam desse grupo ainda hoje e que está já disseminado em vários países do mundo, tá? Inclusive aqui no Brasil tem um grupo, né, que é Montemor, que tem o professor Menezes de Souza, tá cá, aqui do professor até da UEMS, que estuda muito, né, o professor Maciel, que estudam letramentos críticos, né, nessa perspectiva. E o Pinheiro é o professor lá da Unicamp, que também trabalha nessa linha, tá? Pode passar. Aí, continuando a questão dos letramentos críticos, né, o que se tem que pensar, então, não é destruir ou deixar de lado o que a gente está trabalhando, mas a gente tem que redefinir práticas, né, movendo o campo do letramento. A gente não precisa mais pensar num letramento no singular, mas a gente tem que pensar no plural, né? Porque a gente tem que reconhecer que tem várias formas de comunicação, principalmente com as tecnologias, com cyberespaço, internet, redes sociais, né? E aí a gente inclui os modos visual, aditivo, espacial, de comportamento, de gesto, é uma sinestesia, né? Então tudo isso produz sentido, tá? Pode passar. E aí, além desses autores, tem outros autores, né, que trabalham a questão do letramento crítico, e como eu vou trazer excertos dos nossos alunos, eu trouxe também a Jenks, que ela trabalha com quatro aspectos que ela acha importante quando a gente vai fazer uma análise crítica, né, em texto ou quando a gente vai construir. Então, ela trabalha com poder, a diversidade, o acesso, o design e redesign, que são juntos, né, que às vezes a gente só constrói, às vezes a gente tem algo construído e a gente ressignifica. Então, o que seria isso? A partir de uma leitura, de uma produção textual, né, ou uma leitura de um texto, que às vezes a gente coloca como motivador para o nosso aluno, né, para ele estar produzindo, a gente tem que problematizar, desconstruir, mas não no sentido de destruir, né? Essa desconstrução não é para ficar ali acabada, é para reconstruir, para ressignificar. Então é um outro olhar, é uma outra perspectiva, né? Então é como se a gente tivesse um objeto ou coisa, a gente estivesse olhando só de um lado e a gente conseguisse virar e ter outros olhares, né? Enxergar outras coisas, né? E fazer o nosso aluno refletir também sobre isso. No próximo slide, a Jenks, eu trago uma questão da Jenks, que ela mostra que o aspecto crítico engloba a inter-relação, interdependência, como eu falei para vocês, né? Do poder, acesso, diversidade e design na construção de discursos presentes na sociedade. Isso é muito relevante nos dias atuais, que a gente está tendo muito fake news, né? Então, o que a gente tem que... Quando a gente lê um texto, a gente produz um texto a partir de construções ou de conhecimento que a gente tem que ter esse cuidado. O que ela quer dizer com isso? Porque às vezes a gente... Vamos trabalhar um cartaz na sala de aula. Né? Então, a gente vai visualizar lá o cartaz ou produzir um cartaz com nossos alunos, uma propaganda. Né? Então, quem que eu estou, que tipo de linguagem que eu estou utilizando lá, quem que eu vou atender com aquela linguagem, né? E aí vem a questão do design, quando eu uso tipo de cores, de formas também, né? A gente tem que pensar em tudo isso, qual o sentido que eu vou dar para isso, né? Porque tem a cultura das pessoas, as cores, os formatos também interferem em culturas, né?
Então, a gente tem que pensar nesses aspectos, né, de poder, né? Se eu não estou exercendo poder, se eu não estou discriminando e colocando isso de uma forma hierárquica, que só alguns vão ter poder, né, vão conseguir ter esse acesso, e eu vou conseguir atingir um número maior de pessoas. Isso não quer dizer que a gente não vai excluir, que a gente sempre acaba excluindo. Quando a gente seleciona, é uma forma de tentar excluir menos. Porque sempre quando a gente seleciona alguma coisa, a gente acaba excluindo outros, né? A gente vai ver mais para frente alguns exemplos, tá bom? No próximo slide, a autora, só explicando um pouquinho, né, sobre a questão do design, né, que eu já até falei, ela usa a palavra design ao invés de construção, porque ela considera o dinamismo, ao invés de construção ou produção, né, o dinamismo e a complexidade das linguagens que compõem o texto, né? E a diversidade que a gente tem na produção de significado, principalmente em textos emergentes, né? E a gente pensando aqui especificamente na nossa produção textual, né? A gente tem o visual, a gente tem a questão da escrita, a gente tem, muitas vezes a gente tem o áudio, então a gente tem que pensar em tudo isso. Então, para a Jenks, esse processo deve sempre estar pautado na ética e justiça social. Por que ela fala isso? Porque se a gente começa a falar assim, vamos abrir para as possibilidades, tal, vale tudo? Então pode falar o que pensa? Né? Às vezes a gente tem até atrito com os alunos, principalmente, acho que todos, né? Mas língua portuguesa, que eu sou da área, que eles usam alguns palavrões, assim, um vocabulário que a gente não gostaria que eles estivessem usando dentro do ambiente da escola. Mas aí a gente tem que pensar na questão ética e trabalhar isso com eles, a questão ética e a questão da justiça. Então, esse é um parâmetro para a gente não estar ultrapassando os limites, né, que não também já ia a agredir outras pessoas. Então, a gente tem que pensar na questão ética e pensar na justiça social. Então, estou sendo justo? Está sendo ético isso? Então, quando surgirem questões assim, a gente tem que fazer essas perguntas. Então, os letramentos críticos, pode voltar um pouquinho, aí, obrigada. Os letramentos críticos consistem na capacidade de compreender que os discursos nos produzem, eles falam através de nós. E eles podem, entretanto, ser desafiados e mudados, porque a gente tem que ter essa autonomia. A gente não pode simplesmente ler, como diz uma notícia falsa lá, e aceitar aquilo como verdade, a gente e reproduzir, né? A gente tem essa autonomia de analisar, de ver, de entender, ou até entender o porquê que uma pessoa está produzindo aquilo, de ter como argumentar. Próximo slide. E aí, quando a gente questiona, né, esses sentidos produzidos pela ótica do letramento crítico, a gente cria sempre uma atmosfera de reflexão, né, que leva à autocrítica, principalmente porque se a gente pensar no letramento de Soares, que muitos já leram, conhecem, ela usa mais da gente conseguir entender, e ela usa isso também, o letramento como uma prática social, né, ela trabalha com essa questão social, mas no sentido da gente conseguir lidar, desenvolver com a tecnologia, com o visual, mas não trabalha essa questão também da autocrítica, né? Porque o grupo de Nova Londres, esses pesquisadores, e até inclusive os do Brasil, eles têm como base o Paulo Freire, mas não as publicações mais antigas dele, mas a partir do livro de Pedagogia da Tolerância. Então, eles partiram dessa visão da pedagogia crítica de Paulo Freire, que ele fazia uma análise, vamos dizer, de um texto, né, para ver o que o autor queria dizer com aquilo. Então, ele focava no autor, né, o que eu estou entendendo. Então, se eu entendesse que o autor estava querendo me conduzir a um caminho, me manipular, então era uma pedagogia libertadora. Mas, na verdade, vai além disso. A gente também tem que entender o porquê que a gente pensa assim. Porque eu, Jane, estou interpretando dessa forma e não de outra forma.
Então, a gente tem que trabalhar com essa questão aí a partir de pedagogia de tolerância, né? Muitos autores, né, fizeram uma releitura de Paulo Freire. Tem várias obras até que trazem, né, textos, artigos, capítulos sobre essa questão. E aí a gente leva a autocrítica e a criticidade dos conteúdos abordados em sala de aula, que é o nosso foco aqui, né? Então, não só eu estar fazendo uma crítica diante de um texto, e não a crítica numa forma negativa, tá, gente? Porque às vezes a gente pensa a crítica, vou criticar, ele tem esse sentido, nessa construção de sentido, mas não é no sentido pejorativo, mas é no sentido, gente, eu não tinha pensado, além disso, a gente pode acrescentar isso, nossa, dá para ver assim, mas dá para ver de outra forma. É de ampliar, sempre de ampliar, acrescentar, tá? E esse processo propicia a ampliação do horizonte crítico, como eu tinha falado, que verte um leque de possibilidades de ensino e aprendizagem. Aí no próximo slide. Então, voltando, né, retomando a questão da autocrítica, eu trouxe aqui a Takaki, que ela fala que envolve uma análise de si diante das situações e interações com outros. Não é algo assim que serve para qualquer contexto, não, tá? Então, cada contexto vai ter uma construção, né? Uma interação e vai construir um sentido. Então, ali, essa autocrítica, ela serve para situações localizadas, contextualizadas, tá? Mas ela, na realidade, ela é um engajamento, é um modo de vida, é um exercício de vida, né, que a gente toma. Porque se a gente se acomodar e nem ficar questionando muito, nem parar para olhar, ter uma análise mais profunda, a gente não tem esse engajamento, né, com a questão crítica, né? E essa reflexividade é constante. Assim, a gente tem que fazer por meio de questionamentos, né? Então, por que eu estou pensando, fazendo e falando dessa forma? Quem eu estou querendo atingir? Qual é o meu objetivo agindo assim? Esse comportamento exige a insistência e a resistência para uma autoformação crítica. Então, quando a gente se comporta dessa forma, né, a gente está tendo uma autoformação crítica, tá? Pode passar. E também, além da Jenkins, né, e falando da autocrítica com Takaki, eu trouxe aqui Langsher e Nobel, que eles falam dos novos letramentos. Mas novos letramentos, entre aspas, tá? Esses novos, porque são letramentos que, na realidade, para alguns são novos, para outros já são antigos, então a gente não pode ter essa, vamos dizer, essa linearidade, né? Certinho, assim, que vamos pegar a geração, né? Muitos jovens hoje não se dão tão bem com a tecnologia como outros de mais idade. Então, a gente não pode definir assim, não, os novos se dão super bem e os antigos, os de outras décadas, não necessariamente, tá? Tem muita gente que consegue acompanhar e outros não têm afinidade, que são poucos, né? Mas tem alguns. Então, o surgimento de novos tratamentos tornou-se mais intenso em decorrência de uma fratura. Então, quando teve essa questão do cyberespaço, a gente tem agora, a gente pode pensar conforme os autores, em dois espaços, né? Que é um físico e um virtual, e eles coexistem, né? E eles fazem parte da realidade da escola, né? Então a gente pensa nessas mentalidades. Então eu acho que a gente tem muito isso lá na escola, a gente fica em conflito com isso, porque às vezes o currículo tem propicia, né, a gente a trabalhar essa mentalidade mais física, industrial. E a cyberespacial é pós-industrial, né? Ela gera novos letramentos, porque vão surgindo novas tecnologias, novas formas de comunicação. A gente se comunica, né, em espaços diferentes, em tempos diferentes, então tudo isso modifica o nosso jeito, né, de pensar, de agir. Próximo.
Então, a gente pode dizer que a efetivação de um novo, entre aspas, letramento, ele não é automático, né? Então, às vezes, ele se manifesta depois de muito tempo que está lá na escola, por exemplo, né? Se a gente pensar nas tecnologias, na sala de informática, outros tipos de tecnologia que chegou à escola, lousa digital, ficou lá muito tempo, mas acabou que muitos professores, muitos educadores utilizam com a forma tradicional, como se fosse só para produzir, reproduzir, mas não explora, né, o que a tecnologia tem. Não é só explorar o que a tecnologia tem, é ter uma nova mentalidade. Então, às vezes, você não tem uma tecnologia tão atual, mas se você tem uma nova mentalidade, você consegue trabalhar com um livro, com papel, em qualquer, lá no pátio da escola, de forma que tem essa mentalidade mais evoluída, né? Mais condizente com o cyberespaço, né? Então, os autores tratam das diferenças das mentalidades. Aqui ele trabalhou com a questão das gerações da web 1.0 e 2.0, mas a gente está bem avançado, já está entrando na 4.0, né? Depois, em outro momento, a gente pode estar falando dessas questões. Mas porque até o texto era de 2007, mas dá para ver essa questão da evolução, da diferença, tá? Próximo slide. Então, o que a gente pode dizer que se destaca na mudança de geração, né? São aspectos como criação, colaboração, compartilhamento, coautoria, coletividade, dinamismo, que podem ser atribuídos a um blog, por exemplo. E isso é diferente daqueles primeiros sites, né, que eram elaborados, que era só de uma única autoria, ou não tinha acesso, né, era bem estático, então demorava até um pouco para atualizar, só a pessoa que produziu, que era dono, podia atualizar, né? Então ele também tinha só um tema específico, não tinha espaço para colaboração, nem participação com autoria, comentários, por exemplo, né? Então, já foram evoluindo nesse sentido. Hoje a gente já tem, chega em casa, muitos devem ter a Alexa, da Amazon, já pede, Alexa, liga o ar, Alexa, liga a TV. Então, você já tem uma outra forma de se comunicar, tá? Próximo slide. Então, agora nós vamos entrar na proposta de produção de texto, né, dos alunos do 8º ano, que foi uma avaliação que aconteceu em 2018, avaliação externa aplicada pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande. Eu vou mostrar primeiramente a proposta de produção e depois os excertos que a gente vai estar analisando. Tá? O primeiro o primeiro texto, né, que motiva a produção dos alunos, fala futebol, lazer e práticas lúdicas. Bill Shankly, um dos mais celebrados personagens da história do velho esporte bretão, técnico da equipe do Liverpool, Inglaterra, na década de 60, certa vez afirmou: algumas pessoas acreditam que futebol é questão de vida ou morte. Fico muito decepcionado com essa atitude. Posso garantir que futebol é muito, muito mais importante. Tá? Esse foi o primeiro texto, aí vamos para o segundo. O segundo texto motivador para a produção dos alunos era o seguinte: artigo 6º, tá? Falava o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência dos desamparados na forma desta Constituição. Então, está na Constituição, e aí foi tirado um artigo para estar mostrando os direitos, né? A educação, a saúde, a alimentação. Próximo. O terceiro texto é uma charge,
tá? Então, lá, logo acima da charge, está escrito assim, BGE, 35% passam fome no Brasil. Aí mostra uma pessoa, que a gente pode se dizer que é uma pessoa de rua, um mendigo, com uma bandeira do Brasil em forma de uma sacola, com várias latinhas, e ele estava mexendo no lixo e tirando alguma coisa para comer, ou para reciclagem ou para comer, né? E aí ele estava pegando um pedaço de pão dentro do lixo, tá? E ele estava olhando fixado, né, vidrado uma vitrine de uma loja onde tem uma TV e estava acontecendo um jogo de futebol, possivelmente de uma Copa, né, que tá as cores do Brasil lá, amarelo, azul, e está escrito circo, né, nessa parte onde está a televisão. Então vamos para o próximo. E daí, a partir desses 3 textos, né, o aluno tinha que produzir um texto dissertativo argumentativo a partir da seguinte questão: a Copa do Mundo, paixão nacional, é uma forma de proporcionar lazer e alegria para as pessoas ou é apenas pão e circo? Então, isso aqui foi retirado da nossa devolutiva, né, que foi impressa e entregue às escolas, né, alguns professores da rede devem estar lembrando agora. Então, vamos para o próximo. Então, a partir das produções dos alunos, né, eu escolhi 4 excertos, e esses excertos foram retirados dos alunos com a menor nota, né, das escolas que foram, eu peguei 4 regiões, um excerto de cada região, e os alunos com menor desempenho das escolas também com menor desempenho de cada região, tá? Então, o primeiro excerto diz o seguinte: bom, a Copa do Mundo é muito top para quem gosta. Eu gosto de ver os jogadores de futebol na Copa, fazendo gols, mas eu não posso jogar futebol no sol, porque eu fico com dor de cabeça. Mas a Copa do Mundo é divertido e muito top. E tem aqueles que brigam quase se matam por causa de time. Melhor, meu time é melhor, mas não me importo, porque os jogadores estão lá ganhando seu dinheiro e não ficam nem e não estão nem aí. Para quem está brigando pelo time melhor, eu já vi casos na televisão que pessoas se mataram, mas os jogadores estão ganhando seu dinheiro. É assim. Então, peguei esse excerto, aí a partir no próximo, né, slide, eu vou mostrar um pouquinho, a partir da abordagem na perspectiva dos letramentos críticos, a gente poderia fazer alguns questionamentos. É lógico que esses questionamentos, aí vai depender de como o professor quer trabalhar. Eu posso trabalhar uma produção de texto, e aí eu vou tirar o que o meu aluno já tem, o que ele traz ali, e aí eu vou expandir, eu vou ampliar isso, vou trabalhar as questões gramaticais, as questões de repetições, pontuações. Você vê como que um texto dá para trabalhar muita coisa, né? Então, na realidade, não tem tanta necessidade da gente trazer algo novo. A partir do material que a gente tem do aluno, a gente pode trabalhar muita coisa. E aí, numa abordagem da perspectiva dos letramentos críticos, eu posso perguntar para o meu aluno, aqui pensando na Jenkins, né? Pensando nessas questões de reflexidade, de se atende à diversidade, de acesso, de poder, né? E da produção que foi construída, né? Então, quais pessoas conseguem praticar esportes? Né? Então, ele está falando ali que ele não consegue, que ele tem dor de cabeça, então ele pode fazer um link aí com outras pessoas que também têm dificuldade, né? Existem atividades esportivas que compreendem as pessoas com limitações físicas e ou enfermidades, né? Então, eles podem entrar na questão da Paralimpíadas, né? E o futebol tem, né? Então, são até temas para pesquisas, mesmo em países, como que está isso, né? E quais são os esportes trabalhados nas aulas de educação física da escola? Às vezes, trabalha esse, mas professora, por que não trabalha tal esporte? Porque tem esportes são vários, né? E às vezes eles têm afinidades com outros, então é uma forma
de estar inserindo, estar em outros tipos de aula, de estar pesquisando, estudando sobre isso, tá? Próximo. Além dessas questões, né, tem mais algumas aqui, mas aí eu penso que vocês olhando assim, vocês também já remetem a outras questões, né? E é lógico, gente, lembrando aqui que isso não é fácil, né? É todo um exercício de autocrítica, né, de reflexividade que a gente vai fazendo, porque a gente não consegue elaborar essas questões assim de uma hora para outra. A gente tem que estudar muito, tem que trabalhar bem o texto, tá? Então, aí outras questões poderiam ser: tem algum esporte que gostaria que fosse incluído nas aulas? Por que você acha que alguns esportes foram escolhidos como conteúdo para as aulas de educação física e outros não? Então, aqui a gente pode entrar na questão do poder, né? Porque, tem um currículo, tem que explicar. Não é que isso é errado, gente, é que foram escolhas. Quando a gente escolhe alguma coisa, exclui outra. Então, por que a gente pode estar trabalhando isso com eles, esses conflitos? Não, foi escolhido assim, porque no currículo está assim, mas a gente, né, sempre tem revisão, alguns anos, a gente pode, né, estudiosos sempre pode pôr em evidência outros esportes, né? Então, aí abre-se um leque, né, de possibilidades, de problematizar o tema Copa do Mundo, relacionando com lazer e com a política pão e circo, tá? No próximo slide, é o excerto 2, aí o aluno diz o seguinte: o que é a Copa para cada pessoa? A Copa para algumas pessoas são como um esporte para se distrair, para se divertir. Mas para outras pessoas são como um desafio para ganhar do time adversário. Para outras, são como um esporte besta que fica correndo atrás da bola para chutar ela para o gol. Para o gol, no caso, né? Mas como uns pensam desse jeito, outros podem pensar de outro, porque cada um tem seu jeito ou seu modo de pensar. Como eu penso de um outro jeito e vocês pensam de outro, mas para mim o futebol da Copa é um esporte super divertido, alegre, bacana de se jogar com os amigos. Tá? Então vamos para a análise desse excerto. Então, pensando aqui em uma das teóricas, né, que a gente abordou na Jenks, né, a gente vê que o aluno ele já traz a questão da diversidade já no título, né, que ele fala, né, dessa visão das pessoas, né? Então, o aluno já traz isso, mostrando as várias opiniões das pessoas, né? E essa atitude demonstra que o aluno não se prendeu à visão estereotipada que todos os brasileiros são apaixonados por futebol, né? E de que o esporte somente traz alegria e entretenimento, né? Então, ele sabe que para muitos não traz isso, mas para ele é. Então, é legal que ele mostrou a visão dele e ele respeita a visão dos outros. Então, isso é legal de partilhar com a sala de aula, mostrar os pontos de vista, né? Mas aí, e aí, né? Será que a gente só trazendo várias opiniões, a gente já tá conseguindo atender todo mundo, ter acesso, só trazendo? Então, acho que além disso, a gente tem que construir um sentido, né, com todas essas diversidades, né? Produzir argumentos, discursos em cima de toda essa diversidade. Não é fácil, nem sempre, na maioria das vezes a gente não vai conseguir, a gente vai se decepcionar, mas isso faz despertar nos alunos essa visão mais ampla, né? Que pode ajudar em outros momentos, e é todo um processo. Próximo slide. E então a gente destaca, né, a diversidade e a inclusão das várias opiniões, inclusive do próprio aluno, que divergem, né, das outras visões mencionadas por ele mesmo. Então, ele mesmo está colocando as visões e fazendo esse conflito, né? Então, a gente pode ver que esse discurso do aluno, ele rompe, né, com o discurso dominante, normalizado na sociedade, né? Então, aqui enfatiza muito essa questão do poder, né,
do discurso que sempre é posto como certo, como correto. Não, como que não gosta de futebol? Não, tem muita gente que pode não gostar, né? Então, aí no próximo slide, a gente também pode pensar em algumas perguntas, né, que poderiam ser levantadas pelo viés dos letramentos críticos, né, que seriam: todos os brasileiros gostam de futebol? Quem tem acesso aos jogos da Copa do Mundo? Então, pensando no custo, né? O campeonato de futebol feminino tem o mesmo prestígio que o masculino? Existe igualdade salarial para ambos os gêneros de atletas? Né? No próximo slide. Quem detém os direitos de gerenciar os campeonatos de nível nacional e mundial? A gente pensando aí na Confederação Brasileira, né? Tudo que já veio de reportagem sobre eles, né? Muitos ou poucos são favorecidos com os campeonatos, né? Quem é favorecido? Daí pensando aí no acesso, né? O preço dos bilhetes deveria ser diferente para os diversos compradores? Você acha que teria vontade e meios para mudar isso? Próximo slide. E sua família e comunidade, o que pensam? Né? Para mostrar essa diferença também de pensamento, né? Como você, sua família e comunidade poderiam tentar mudar isso, caso concordassem e tivessem vontade para tal fim, né? Lógico que podem muitos manifestar que tá bom, que não teria como mudar, né, no caso. Aí no próximo slide. Aí o excerto 3, vou ler com vocês rapidinho. Coisa mais importante para algumas pessoas, sem muita gente, algo acaba a amizade porque pede o jogador ou porque às vezes inventam sem querer. E muita gente não gosta, disse a melhor forma das pessoas. Se relacionar melhor é fazer o que gosta, jogar bola, caminhar ou fazer outros esportes. Porque a vida não é um pão para ficar parado. A vida é um circo. Apesar que parece que ela falou a vida é um círculo, né? Todo mundo se movimenta, é círculo. A vida é um círculo. Todo mundo se movimenta, o mundo é enorme para ficar parado. Então, aqui a gente viu já um aluno trazendo estratégias, né, para trabalhar a charge. Vocês viram que os outros trabalharam só a questão do campeonato. Então, eles remeteram a alguma situação, né, mas bem de leve, mas falaram mais do campeonato. Então, não fizeram relação com o texto 3, que era a charge do pão e circo, né. Vamos para a análise. Então, numa perspectiva do letramento crítico, o professor poderia levar os alunos a refletir a partir de questões como: para um bom relacionamento entre as pessoas, bastaria somente cada um fazer o que gosta? Então, ali no começo ele fala que um pode correr, o outro pode fazer outro tipo de esporte, tá tudo bem. Quem gosta, gosta, quem não gosta, né? Aí cada um pode fazer o seu esporte. Mas será que só isso adianta? Cada um fazer seu esporte? Então, vamos lá para a próxima. O que impulsiona as pessoas a terminarem a amizade por opiniões divergentes em relação aos times de futebol? Você acredita que existem outras divergências na sociedade além das ligadas aos esportes? Se sim, quais? Por que existem opiniões diferentes? Por que muitos não aceitam a opinião do outro? Então, está falando dessa divergência, né? De quem gosta, não gosta. Então, quem não gosta é só fazer outra coisa e pronto, está resolvido, né? E aí poderia se trabalhar isso, né? Aqui a gente está trabalhando a questão da diversidade, né? Que Jenkins coloca. Então, é importante isso. Não é simplesmente porque ele é diferente, eu vou ficar na minha, ele fica na sua. Não, gente, a gente tem que ter uma convergência conflituosa, tem que começar a entender o outro
e tentar ter um meio termo, né, para caminhar, porque quando a gente está vivendo muito isso, isolamento por causa de radicalismos, né, então a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro, entender o outro. É lógico que tudo isso tem oportunidade, tem momentos, né, mas a sala de aula eu acho que é um espaço que a gente, em alguns momentos, a gente pode conseguir, nem sempre, né, mas em alguns momentos a gente tem essa oportunidade, tá? No outro slide. Então, a partir do letramento crítico, seria de grande relevância para aguçar a criticidade, né, contribuindo para a escrita. Uma proposta de produção coletiva em que várias opiniões acerca de um tema estivessem presentes, destacando Então, além da leitura, de questionamentos, esse texto do aluno leva a gente a tentar produzir, aqui uma proposta, né? Eu trouxe aqui Lancashire e Nobel, que eles trazem isso, né? Porque tem várias opiniões. Então, vamos fazer uma produção, né? Colocando essa complexidade das relações, essa heterogeneidade que existe, né? Essas várias opiniões, né? Então, aí a importância de agir numa nova ética que pressupõe um novo ético. O que seria esse novo ético? Então, é um novo ser humano. Porque a partir do momento... Eu tenho a minha visão, eu entendo, e eu gosto só de natação. A partir do momento que eu consigo escutar o meu colega, que ele gosta muito de corrida ou de futebol, entender o porquê que isso traz alegria para ele, na família, que todos gostam, que lá um torce para um time para o outro e esse é um momento legal. Então, se eu começo a escutar os argumentos, ouvir, né? Que a gente tem que parar para ouvir, né? E aí a gente vai destacando essa relação, né, de complexidade, pode construir aí, né, uma nova ética, essa questão de relacionamento sem estar interferindo muito no outro, né? E, e aí isso aí pode levar, né, uma nova forma de pensar, né, de pensamento, que é esse novo ético que Lancashire Nobel diz. Próximo. Então, as várias informações veiculadas na sociedade, ela já tem isso, né, de muitas ideias, opiniões, né, e a gente tem que tentar conviver com essas divergências, né? Como conviver nisso, né? Sempre tentando negociar as situações de conflitos. Isso é legal? Não, não é nada assim legal, lindo, não tem nada disso. E nem sempre a gente tem garantia que também vai dar certo. Mas a gente tem que tentar procurar sempre estar trabalhando essas situações de conflito. A gente não pode simplesmente separar, né, segregar, e também a gente não pode bater de frente, impor, né? Então, a questão central aí é a negociação mesmo desses conflitos, tá? Aí no próximo slide, o excerto 4. Aqui, nem sei se vocês vão conseguir visualizar direito, né? Desculpe, que até acho que eu não li muito bem o excerto anterior. Mas a questão do aluno aqui, ele começou a fazer a prova, né? E aí acabou a tinta da caneta. E vocês sabem que toda avaliação externa, principalmente, né, nos maiores, né, exigem a caneta, né? Então aí ele tá falando, ele não consigo entender desse jogo, eu só entendo que tem que correr atrás de uma bola e marcar um gol, só isso. Então ele está menosprezando a questão do futebol, né? Depois ele pega um lápis, né? Ele ou ela, né? O aluno, eu não posso terminar o texto, porque acabou a tinta da minha caneta, né? E o meu colega não tem. Não foi falta de pedir, eu perguntei. Ele que não tinha, eu estava escrevendo. Então, ele disse que não tinha, pediu a caneta, né? E aí o colega não tinha, não foi falta de ele perguntar, então ele não tem outra forma de escrever, né? E a única que o colega tinha, ele estava escrevendo, né? Então ele parou o texto, a produção de texto aí, tá?
Aí vamos para análise. Então, aqui a gente vê a questão do poder, né? A gente coloca lá, chega, lê, ó, só vai poder utilizar a caneta. Então, o aluno, ele começa, né, seguir as regras, porque tem todo, né, teve todo um discurso, tem toda uma orientação, a conscientização de fazer essa avaliação, da importância da avaliação. Então, há uma luta, né, pelo acesso mediante o poder das normas estabelecidas, né, que remetem à utilização de uma caneta para a produção do texto. O aluno afirma jogar futebol somente para receber pontos na disciplina, né, que está lá logo no começo, que acho que eu acabei não lendo esse pedacinho. Mas ele se sente pressionado a realizar tal atividade, né? Então, aí a gente vê a questão do poder. Então, por isso que na hora Jenkins coloca, né, que na hora de trabalhar isso, de fazer produção, ou trabalhar alguma atividade com os alunos, principalmente nas atividades avaliativas, é lógico que a gente não vai entrar no mérito aqui das avaliações larga escalas, que tem todo um parâmetro, porque precisa, por conta das correções, não tem como ser diferente, né? Mas dentro da sala de aula mesmo. E ela fala muito dessa questão, né, do poder. Então, se eu estou ali exercendo um certo poder sobre o meu aluno, então eu acabo direcionando ele, eu não deixo ele livre entre aspas, né, que a gente já falou dos parâmetros aqui dentro da ética, de uma justiça, para que ele possa expandir o conhecimento dele, né? Então, às vezes ele não continuou o texto, por conta só de um simples aparato, né, que se exigia na avaliação, tá? Aí no próximo. Então, toda a escrita do aluno está pautada, né? Ele sabe muito bem justificar, né? Em prol dessas exigências, né? Então, em nenhum momento percebemos que houve aprendizagem. O aluno, ou que o aluno busca aprender alguma coisa, ele simplesmente obedece às questões impostas. Então, como ele não fez, ele faz educação física para receber nota. E ele não conseguiu terminar porque tinha que escrever com a caneta. Então, ele é bem assim, né? Me exigiram isso, não consegui e parou. Então, não tem esse movimento, essa agência, essa resistência só na parte argumentativa, né? De atitude do aluno. No próximo slide. Aí, se a gente pensar numa posição crítica, né? O professor poderia levantar as seguintes questões para o aluno, né? O seu entendimento do que seja o futebol vale para as outras pessoas também? Então, ele não gosta, então outros também não gostam, todo mundo não gosta. Existem outras opiniões acerca do futebol? Sim, qual é a sua opinião sobre elas, né? Aí a gente vai ver se o aluno é igual um aluno anterior, né, que respeita as opiniões ou não. Ele não, a minha é certa, né? E trabalhar isso, né, com os argumentos. Próximo. Você acha que foi prejudicado pelo fato de aceitar somente caneta na elaboração do texto? Aí a gente vai ver se o aluno realmente queria produzir, tinha condições de produzir, ou só se colocou como uma desculpa, um argumento, né, para não produzir. Você acredita que tem outras formas de produzirem o texto? E sim, quais? É uma forma também de extrair aí a produção do aluno, o argumento. Esses questionamentos fariam o aluno expandir as ideias e desenvolvê-las criticamente, tanto oralmente quanto na escrita. Tá? Aí no próximo. Agora que a gente já fez essas análises, a gente, gente, lembrando aqui que aqui é um diálogo que eu estou tendo com vocês. Eu acredito que muitos professores já trabalham assim, sabe? E muitos trabalham, tenha um tipo de abordagem, pode ampliar, e vocês também estão abertos, né, para contribuir e dar sugestões no nosso diálogo pelo chat, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo de atividade na perspectiva dos letramentos críticos, né? Então, Servete, né, da Mica Pardales, que eu coloquei tchau ali, eles também participaram do grupo de estudo Nova Londres, né? E eles dão exemplo de uma professora alfabetizadora
que levanta questões em relação às imagens de mulheres apresentadas em cartazes de venda de produtos referentes ao Dia das Mães. Então, com crianças pequenas, dos anos iniciais, tá? Essas questões, elas possuem o objetivo de levar o aluno a enxergar sobre outras perspectivas, apoiando-se no conhecimento de mundo que elas possuíam. Então, a gente vai verificar no próximo slide aqui, vou mostrar qual foi a atividade. Então, os alunos refletem sobre suas mães, né? Se estão representados na imagem, ou seja, vão além do que foi apresentado no cartaz, que normalmente mostra uma criança branca dando um presente de custo alto por uma mãe branca, né? Exclui desse modelo trazido constantemente pelos catálogos, livros didáticos, propagandas televisivas, crianças e mães de outras raças, etnias, de baixo poder aquisitivo, de diferentes composições, né, familiares. Então, o conceito de família aqui. Então, no caso, a Damick, Pardales, né, e Servetti, elas pegam e fazem vários questionamentos para levar o aluno a refletir sobre o cartaz, né? O produto que está sendo dado, né? Que era um perfume, no caso, um perfume caro, sempre, né? A gente pensa em perfume, é um preço alto, é difícil ter perfume com preço baixo, né? Então, questionar se fosse outro presente, um desenho, uma flor, né? Teria o mesmo significado? Então, são questionamentos que a gente pode começar a desenvolver, né, nessa perspectiva do letramento crítico, para o aluno também conseguir enxergar outras possibilidades, tá? Aí, no próximo. E o trabalho dos alunos se estende para as comunidades locais, né? Os alunos. E aí a professora faz isso, né? Faz que os alunos vão para as comunidades, os alunos dialogam com as próprias mães, entrevistam, vê como que dá para trabalhar várias aulas, né? Entrevistam outros e percebe que é possível ressignificar o conceito de Dia das Mães. Aí vem aquilo que a Jenks falou, né? A gente tem uma construção, tem lá um design, a gente vai ler tudo, entender tudo, nossa, por que aquela cor de mãe, por que aquele presente, por que aquela imagem daquela forma. Então, nós temos lá um design, né? E aí a gente vai fazer essa reflexão, né? Crítica, vai desconstruir, porque daí vai fazer vários questionamentos para desconstruir e vai ressignificar, né? A partir do momento que faz esse trabalho também de entrevista, né? Percebe que é possível ressignificar o conceito de Dia das Mães para além do consumo de presentes, né? Que a gente vê aí, é Páscoa, é Natal, sempre é consumismo, né? Enfatiza muito o consumismo, né? Então, além dos presentes a elas, valores como relacionamento humano emergem dessa experiência de letramento crítico. Aí no próximo slide, aqui foi um outro exemplo, daí eu que montei, trouxe uma charge, né? Tá a fonte direitinho ali. Essa charge, ela tem imagem de uma televisão, saindo vários armamentos, até granada, né? Em direção ao telespectador que está com medo e fica atrás de uma poltrona amarela, né? Então, tanta violência que está saindo da televisão, né? Então, vamos para o próximo. Então, a partir dessa charge, então, além da gente pôr lá e deixar o aluno interpretar e fazer uma produção de texto ou dizer que ele entendeu, a gente pode chegar a vários questionamentos na perspectiva dos letramentos críticos para que o aluno aí faça a sua produção, ou individual, ou coletiva, de acordo com o que o professor achar melhor, né, naquele momento, na sala, né, no seu contexto. Então, a gente pode estar perguntando que tipo de telespectador está representado na charge, né? Você se enquadra nesse tipo? Comente. Então, qual é o objetivo de quem produz e veicula o programa representado na charge? Como você lida quando há conflito entre sua visão, interpretação e a do autor da charge? Ah, mas a minha cidade não tem isso. Por que fica só mostrando tanto conflito, né? Tanta violência? Então, aí pode acontecer de ter essas divergências, né? Eu não vejo isso, né, no dia a dia, e todo momento lá na televisão está mostrando, enfatizando. Aí no próximo slide.
quais os possíveis programas que estão sendo representados na charge, né? Então, a gente pode pensar nos programas, né? Jornalístico, um filme de violência, própria novela, não sei se tem algumas nessa situação. Então, há outros tipos de programas que são veiculados na mídia. Próximo. Então, gente, ali eu passei para vocês 2 exemplos, né? Mas é lógico que isso aí tem, né, inúmeras situações. Lembrando aqui que o letramento crítico não é uma metodologia, né? É uma abordagem que a gente tem, é um exercício, e ele ajuda a ampliar, né? Ampliar os conhecimentos, tanto nós, quando a gente faz uma autocrítica, como dos alunos, né? Tendo esses outros pontos de vista, fazendo esses questionamentos, né, que visam tanto a minha visão, a da sociedade, a da família, a do autor, a gente não pode deixar de ver isso também, né, quem está produzindo. E essa charge que eu coloquei ali, eu coloquei algumas questões, mas poderiam ter muitas outras, né, que abordar outras questões, né, diante dessa charge, para que o aluno fizesse uma produção de texto, uma avaliação, né. E agora eu trago aqui só para fechar algumas considerações, né, que pode voltar um pouquinho o anterior. O mais importante no currículo escolar não é o conteúdo que será abordado, nem a quantidade, tá? De tópicos, né? Que a gente fica pensando às vezes, nossa, eu tenho que atender o currículo, né? São muitas coisas, né? E temas, né? Desenvolvidos em sala e cobrados na avaliações de alunos. Mas a forma, né? Vocês viram ali como a gente abordou, traz muitas questões e remete a muitas outras formas que aprofundam o estudo, né? Então, a forma como é abordado, tá? Próximo. E aí a gente pensar também, às vezes, em alguns momentos, né, o aluno como protagonista, né, destaque essas menções, né, como que eu coloquei lá os excertos dos alunos que tiveram as piores notas numa avaliação, né, e a gente pode aproveitar alguma coisa lá de argumento dele, né, para estar trabalhando e fazendo com que ele melhore, desenvolva, né, essas questões de argumentação, que tem uma visão mais ampliada, um que já é mais negacionista, um que já fala que está tudo posto, não consegue mudar. Então, a gente vê essas diferentes as percepções dos alunos, né? E pode estar trabalhando essas questões, né? Então, para evidenciar essa questão crítica, né, o conhecimento de mundo deles, né, aquele que fala que fala na questão lá de que ele não consegue, né, ele gosta de futebol, mas ele não pode jogar, né, e é questão que só faz o exercício, né, a aula de educação física por conta da nota. Então, a gente vai percebendo como que pensa no aluno também. Então, procuramos mostrar a importância de se expandir as ideias por meio de questionamentos que os letramentos críticos nos proporcionam. Tá? Aí no próximo slide. Aí os questionamentos aproximam a escola da dinâmica mais social, onde encontramos as várias... esses questionamentos, eles não restringem, vocês podem ver que ele amplia, alarga, né? Então ele leva mais a questão das várias linguagens, porque não tem como você fazer vários questionamentos e o aluno ficar restrito só na parte escrita, ele vai, né? Tem a questão da oralidade, tem os outros gêneros emergentes que eles vão estar falando, comentando, né? Com os quais temos que lidar no dia a dia, né? Principalmente em relação à tecnologia. Aí no próximo. Então, o que a gente pensa aqui? Que as estratégias vindas dos professores, né, que acrescentem ao currículo, são bem-vindas, né? E como que a gente pode fazer isso, né? A gente consegue fazer isso por transformações, né, do conhecimento, do nosso do nosso ser, né? E metodologias também, né? Que não é o caso da teoria, como eu falei, mas é de como se trabalhar outros tipos de metodologia. Essas 3 questões estão imbricadas uma na outra, né? Elas são possibilitadas pelas lentes dos letramentos críticos, tá? Aí. Então, as atividades de produção de texto, né, sendo avaliativas ou não,
elas são mecanismos de, porque ali, quando o aluno coloca ali, ele argumenta, no caso do texto argumentativo, a gente vê toda a parte, né, gramatical, a parte de lexo, de ortografia, e a gente também vê a questão, né, da criticidade do aluno, né? Então, caso seja possível, o professor desenvolver o processo de reconstrução proposto por Jenkins, né? Levantar questões com base nas práticas propostas pelos letramentos críticos, que amplia as construções de sentido geradas pelos alunos, o que pode trazer mudanças de comportamentos no âmbito escolar, né? Evidenciando um novo letramento. Então, aí lembra daquela questão que quando tem uma nova coisa, vamos colocar uma nova coisa, nova tecnologia, e nem sempre isso gera um novo letramento. Tá lá, mas eu não me apropriei, não consigo interagir, não consigo extrair nada daquilo, né? Então, a partir dessa questão do letramento crítico que amplia, a gente pode, nos permite, né, essa questão mais nova, entre aspas, né, um novo letramento, e conseguir trabalhar melhor, né, até com os gêneros emergentes, tecnologia com que vem aí. Está mais aberto. Bom, essas são as referências utilizadas, e eu quero agradecer muito a vocês, né, por terem me ouvido, né, esses minutos, nem sei o tempo que deu, alguns minutos, e espero encontrar vocês aqui no chat para qualquer dúvida, tá? E agradecer em nome da equipe da Divisão de Avaliação e da Secretaria, né? Um beijo muito grande a todos vocês. Tchau.